Eu fico pensando nos pacientes que ele pegou, porque assim, existem muitas circunstâncias de pessoas que estão com um diagnóstico fatal e essas pessoas e às vezes os familiares não desistem e querem arriscar tudo em busca de uma cura. É um desespero genuíno e há muitas circunstâncias como essa. E muitas vezes, tudo o que essas pessoas procuram é um médico que vai dar esperança, de dizer, olha, eu assumo essa operação. Porque vocês já devem ter visto em filmes, documentários ou ouvido histórias que é muito comum de tipo, não, vários médicos se recusaram a operar fulano, ciclano, e é exatamente o que foi abordado aqui. A perda desse paciente, que no caso tem mínimas chances numa cirurgia, iria manchar o histórico desse médico, elevando a sua estatística de mortalidade. Então, basicamente, quando alguém consegue encontrar um médico que se arrisque a tal ponto de fazer a cirurgia, é porque esse médico acredita que vai conseguir algo ali, e os familiares e o próprio indivíduo também, porque já viram como esse processo é doloroso. Então, eu fico imaginando quantas pessoas completamente desesperadas bateram na porta do Dr. Ivan e ficaram maravilhadas quando ele disse sim, eu vou operar. E simplesmente essas pessoas eram eliminadas na mão desse homem. Isso aqui é tão devastador porque é como olhar para uma pessoa que você sabe que ela vai ter 6 meses de vida. E esse homem, em vez de deixar esses indivíduos aproveitar esses 6 meses, ele elimina antes disso. Mas há muito a ser dito sobre esse caso. Para começar, esse quadro é de um hospital comunitário que revela verdades dolorosas que se aplicam muito além de corredores e salas de cirurgia. Essa história toda ela aponta para algumas realidades comuns no mundo da saúde. Os consumidores médicos e os pacientes necessitados, que muitas vezes são mantidos no escuro sobre o histórico de desempenho dos seus médicos, mesmo quando essa história é sombria. É uma realidade aterrorizante porque a gente pode imaginar, vamos supor que você ouve falar que tem um serial killer à solta na sua cidade. Tá fazendo a limpa geral, todo mundo se protege. O que você vai fazer? Você vai reforçar as suas portas, vai trancar as suas portas, aumentar a segurança, instalar alarme, se preparar até para um ataque, caso precise se defender. As pessoas capazes de colocarem até sofá na porta. Se o serial killer invadir a casa de alguém que deixou a porta aberta, a pessoa que perder a vida não tem culpa, mas é vítima da própria imprudência. As casas que ele não conseguir invadir é porque estão bem protegidas. As pessoas conseguiram dar o seu máximo e esse máximo foi o suficiente. Mas imagine esse ângulo aqui. Como as pessoas vão se defender se nem sabem que um serial killer está trabalhando no hospital da cidade delas? Eu fico pensando, será que já teve alguém da minha família que perdeu a vida no hospital e se foi por causa de um erro médico e a gente nunca nem sonhou com essa possibilidade? A gente analisa para os últimos 3 anos das dezenas de pessoas que perderam a vida por causa desse vírus. Só que quando você olha, muita gente perdeu a vida nos hospitais. E aí eu me faço um questionamento. Quem realmente se foi por causa do vírus ou não? O quanto não sabemos sobre as instituições médicas? Ah, mas tem muita gente bem intencionada em hospitais. É verdade, mas o problema são as pessoas mal intencionadas. São elas que estão ceifando. Se a pessoa não está fazendo mal, ela está fazendo bem, mas e quem está ceifando? Essa está tirando a vida. Se os próprios colegas não conseguiram detê-lo, mesmo após repetidas ações e levantes extraordinários, quem pode parar alguém assim em outra circunstância? O quanto os hospitais são realmente seguros nos dias de hoje? E quando não são? Tudo que vai restar para pacientes é ficar na mão da intuição. Sai daqui e procura outro médico. E a maior parte das pessoas, se ouvir essa voz, não vai ouvir, vai falar, cura, tá tudo certo, aqui é seguro. Esse caso, ele reforça um problema extremo. Ele joga luz nessa questão. Porque tudo é muito difícil desde o começo. Primeiro, seria necessário haver vários falecimentos para que alguém sequer desconfie de alguma coisa.
Talvez isso não seja apenas erro médico, hein? Tá estranho. Muita gente perdendo a vida. Não tá fazendo sentido. E mesmo assim, quando alguém questionar, os hospitais vão acobertar. Foi o que nós vimos no Dr. Dead, que no caso do Dr. Dead, o único hospital que fez alguma coisa foi o Hospital Evangélico Metodista, que na época denunciou o Christopher Dust. Todos os demais hospitais foram passando para frente e ele foi arruinando pessoas sem qualquer consequência. E no caso do Charles Cullen, que não era valioso para o hospital, eles o demitiam para evitar processos e ele ia para o próximo hospital. Durante 16 anos, conseguiu fazer estragos gigantescos, chegando a eliminar 400 pessoas. Esse caso aqui é diferente do Dr. Dead e diferente do Charlie, porque o do Dr. Dead, os hospitais demitiam o médico. O do Charlie, os hospitais o demitiam. Esse caso aqui, não. O hospital aumentava o salário dele, porque ele rendia. Francamente, eu não vejo saída nessa circunstância. Eu não sei nem como orientar alguém se a pessoa me pedisse para achar um médico confiável. Porque se o histórico fica encoberto, fica escondido, há uma série de proteção, porque os hospitais, primeiro, querem lucrar, segundo, querem se proteger de processos, como que você vai descobrir ou ter certeza que aquele médico carismático, simpático, e inclusive o Christopher Dust, que era muito simpático, não é realmente um monstro por detrás do avental? No tempo que eu tive para pensar nesse caso, a única coisa que me veio à mente é que policiais têm que se disfarçar de médicos e aí ficar infiltrados nos hospitais para averiguar se está tudo ok. Quem sabe isso ajuda em alguma coisa. Porque se não tiver alguém de fora para ver, as pessoas que estão de dentro, quem quer fazer alguma coisa não consegue e quem tem poder quer se proteger. Então, no fim, o Dr. Ivan não é o maior problema. A grande questão é que as instituições se comportam da mesma maneira. É um mecanismo de autodefesa, autoproteção, encobrimento, jogar tudo para debaixo dos panos e seguir em frente. O diagnóstico do Dr. Ivan, para mim, é uma verdade perturbadora, mas ele é um serial killer. É uma capacidade de coexistir com a violência de forma funcional e dentro de uma sociedade renomada, que é o caso dele. A dualidade da natureza serial killer é de um tropeço familiar para a maioria das pessoas, porque os serial killers continuam sendo figuras assustadoras que perseguem suas presas nas sombras. A última coisa que as pessoas esperam é encontrar um homicida em série na forma de um cuidador, de um enfermeiro ou médico. E nesse caso, a eliminação serial assistida por prestador de cuidados é um fenômeno que recebe apenas reconhecimento tardio, enquanto os números ameaçadores só aumentam. Esses crimes são difíceis de detectar, difíceis de processar e as vítimas são todas vulneráveis, muito doentes, muito idosas ou muito jovens para se comunicar. Ou pior, perceber o que já está acontecendo, já que estão em cirurgia. Isso me lembrou até de um fenômeno que é muito raro de acontecer, mas é chamado de consciência anestésica. É quando alguém vai fazer algum procedimento cirúrgico e há uma complicação na anestesia. E o paciente, ao invés de adormecer, ele desperta e fica consciente durante toda a operação. Acontece que os médicos e mais ninguém na sala de cirurgia percebe isso. Os olhos dele estão abertos, ele está ouvindo, está presenciando tudo, está sentindo tudo que eles estão fazendo com o corpo dele, mas ele não consegue emitir som nem pedir ajuda. E existe inclusive uma abrangência de situações, existem pessoas que acordam mesmo, despertam de vez no meio da operação, isso numa hora errada, inclusive, num momento crucial, isso causa um pânico, é muito raro. E eu penso, você imagina se teve alguém nas mãos dele que não acabou tendo uma complicação ali da anestesia e o indivíduo ficou acordado vendo o seu fim chegar nas mãos do Dr. Ivan, porque o restante nem teve o privilégio de saber do porquê estava indo embora desse mundo. Em 2001, a Comissão de Crimes do Estado da Virgínia fez a alegação alarmante de que 65% de todos os falecimentos de pessoas com mais de 65 anos não eram naturais. Em 2003, nos Estados Unidos, 2 anos antes de Charlie Cullen ser descoberto, pelo menos 18 pessoas foram acusadas de eliminar um total de
455 pacientes em 25 anos. Na Europa, os erros médicos ceifam de 60 a 131 mil pessoas por ano. Nenhum estado de Nova York qualifica qualquer coisa que um médico diga ou escreva para colegas, amigos, parceiros ou pais como podendo ser usado em um tribunal contra eles. E se, no caso, você, em Nova York, descobrir alguma coisa, imediatamente você é orientado a ficar em silêncio. E agora vem o pior. Nos Estados Unidos, há mais de 250 mil falecimentos por negligência médica a cada ano. E esses erros médicos podem ser consideradas a terceira principal causa de falecimento nos Estados Unidos, depois de doenças cardíacas e câncer. E aí nós temos uma série de ocorrências sistêmicas. Primeiro, por que esses falecimentos suspeitos não são detectados? Em parte porque todo mundo está condicionado a acreditar que perdas de pacientes são o resultado esperado em muitos cenários médicos. É o que eu achava até começar a refletir. Eu acho que essa história é a gota d'água, porque a do Charlie Cullen já tinha sido alarmante, a do Dr. Dead já tinha sido, mas assim, essa aqui ela foi um soco já com tudo que eu venho cobrindo de histórias como essa. E aí nós temos a outra barreira, que é a exposição, é a relutância em todo o sistema em acusar os seus geradores de receitas estimados de tal malícia. E o Dr. Ivan é uma espécie de serial killer que causaria inveja aos outros serial killers. Porque um serial killer, assim que ele começar a eliminar as pessoas por aí, a imprensa, todo mundo vai, uau, alguém está fazendo isso. Quando o serial killer é médico, não tem ninguém para fazer isso. Não vai sair na TV, não vai sair no jornal, ninguém vai estranhar nada, né? Coitado, já estava a doença. E aí? Então há toda uma série de vantagens nesse cenário aqui. E nesse caso, na cabeça desse homem, onde esse transtorno de personalidade antissocial é gravíssimo, há inúmeros mecanismos, inclusive um deles é o cíclico, porque ele entrou em um processo mental complexo, circular, como um vício, o que o levou a ceifar novamente, e depois, e mais depois, e mais depois, e nunca conseguir parar, mesmo sendo repetidamente avisado, ameaçado, e ver os seus colegas se voltando contra ele, e mesmo assim nada o fez parar. O monstro torna-se a transposição de uma ou mais imagens mentais dentro de um real contexto e o processo dinâmico que tende a se repetir com particular características de rituais. Então, o poder que o Dr. Ivan tinha era de mudar a realidade, substituir algo, revisar o passado e antecipar o futuro. Quando estamos falando de serial killers na área da saúde, estamos olhando para pessoas mais perigosas do que outros homicidas tradicionais. A arrogância é amplamente elevada não apenas pelas consecutivas eliminações, mas pelo fato do médico ou enfermeiro se manter no escuro, porque ninguém no hospital percebe ou porque o hospital está encobrindo. Então esses indivíduos, eles estão compensando a solidão social, principalmente, que é o caso dele aqui, para alguém que vivia no hospital de noite. Ele se recuou para esse mundo de fantasia, que era de fato dominado pela sua imaginação. Qualquer serial killer, independentemente da razão por trás de seus homicídios, sempre começa o seu caminho destrutivo devido às fantasias. Mas, diferente de qualquer outro, esse aqui tinha uma licença para fazer o mal. A decisão de tirar ou permitir a vida, esse fica, esse vai, infunde um sentimento de onipotência. Ninguém me para, ninguém me prende, ninguém me cede. Para o Dr. Ivan, as vítimas eram como um peão de damas, que eram manipuladas à sua vontade para que ele pudesse ganhar o jogo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua
vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!